Boas tardes, boas noites. Dando continuidade à leitura do livro A Caminho da Luz de Emmanuel, vamos retomar a leitura da semana passada através dos enciclopedistas, né? Então vou reler aqui o que nós falamos, o que nós estamos falando daquele grupo de pensadores, de filósofos, principalmente da França, que com base no conhecimento próprio, nas ocorrências contemporâneas, resolveram juntar todos esses conhecimentos, né, numa enciclopédia. Enciclopédia nos termos que nós conhecemos atualmente, né? Atualmente há 40, 50 anos, né? A famosa Barça, né? E eu daqui a pouquinho vou ler até o título. Era constituído por colaboradores, não existia um grupo fixo, né? Só os editores, mas Diderot, né? Então tinham mais de 150 colaboradores, inclusive com seus textos, suas experiências, correspondências, né? Alguns até anônimos. Então vamos ler aqui o que Emmanuel coloca, depois tecemos breves comentários. O século XVIII, né, 1701 até 1800, iniciou-se entre lutas igualmente renovadoras. Mas elevados espíritos da filosofia e da ciência, reencarnados particularmente na França, iam combater os erros da sociedade e da política, fazendo sossobrar os princípios do direito divino, em nome do qual se cometiam todas as barbaridades. Vamos encontrar nessa pleiade de reformadores os vultos veneráveis de Voltaire, Montesquieu, Rousseau, D'Alembert, Diderot, Quesnay. Suas lições generosas repercutem na América do Norte como em todo o mundo. Entre cintilações do sentimento e do gênio, foram eles os instrumentos ativos do mundo espiritual para a regeneração das coletividades terrestres. Historiadores há que, numa característica mania de sensacionalismo, não se pejam de vir a público asseverar que esses espíritos estudiosos e sábios encontravam a soldo a pagamento de Catarina II da Rússia e dos príncipes da Prússia contra a integridade da França, mas semelhantes afirmativas representam injúrias caluniosas que apenas afetam os que as proferem, porque foi dos sacrifícios desses corações generosos que se fez a fagulha divina do pensamento e da liberdade, substância de todas as conquistas sociais de que se orgulham os povos modernos. É muito interessante porque esse grupo, esses espíritos, né, eles trouxeram reflexões que se mantêm verdadeiras até hoje, né? O que hoje nós comungamos como sociedade foi criada, foi explorada, desenvolvida a partir da mente desses pensadores, né? Não podemos esquecer que até então existiam dois pilares muito fortes da sociedade como um todo, que era a Igreja Católica com os seus dogmas e os reis com os seus poderes absolutistas, né? Poder absoluto. As leis ali eram representadas pela vontade do soberano, né? Era ele quem julgava, era ele quem decidia o que era feito no seu reino, né? Nas suas coisas. Seu reino significa que ele é dono daquele território, daquelas coisas, daquelas pessoas, e ele decide o que tem que fazer, né? E esses pensadores, trazendo muito da experiência grega e trouxeram a valorização do homem, né? Juntando isso ao protestantismo, né? Não é uma negação de Deus, claro que em algumas situações chegou a isso, mas não é a negação de Deus, mas é a valorização do homem, da razão, né? Tanto que até essa época não existia o conceito de humanidade, né? Eram indivíduos
isoladamente, não tinha esse conceito de nacionalidade, né? De nação, cada um pensava por si, né? E só para vocês terem uma ideia, o título, né? O título da enciclopédia é esse. Enciclopédia ou Dicionário Racional de Ciência, de Arte e de Métiers. Métiers aqui pode ser trabalho, pode ser o que compõe a atividade, um negócio, né? Daquilo que cada um tem o seu métier, né, na sua profissão. Então são das coisas da vida, né? E tudo isso, continua o título, para uma sociedade de pessoas de letras, né? De estudos, de pensamentos. Então, todos agora não necessariamente vamos acatar o que a Igreja Católica coloca como seus dogmas, né? E não necessariamente também acatar o que o protestantismo fala, né? Nós temos que pensar, a razão, né, é o ser supremo, a racionalidade, né? E tudo isso é uma efervescência, como nós comentamos, mais de 150 participantes, alguns anônimos, outros nem tanto, né? Mas isso, junto ainda com uma série de outros que a gente não menciona aqui, mas que também passaram a ser estudados, né? Estabeleceram as bases da sociedade de hoje, né? Principalmente as bases políticas, né? Toda essa ideia de poder judiciário, legislativo e executivo, ele encontra base nesta época, né? Era o rei. O que você tira o rei, o que você põe no lugar? Você põe no lugar os três poderes, né? É quem faz as leis que emanam do povo, né? É o legislativo, e o executivo vai executar aquilo que está previsto em lei, e quando há dúvidas sobre a aplicação da lei, existe o judiciário, né? Então, como proposta, o modelo é interessantíssimo, né? Isso, por exemplo, também quando foi fundado os Estados Unidos, porque foi uma fundação, né? Eram colônias inglesas, e esses pensadores, com base nos pensadores da enciclopédia francesa, esses pensadores, eles declararam a independência dos Estados Unidos e fundaram uma nação. Interessante que para a escolha de quem seria o chefe supremo, quem foi? É uma coisa nova, um presidente, o presídio, o que preside, né? O primeiro, né? Só que ele não pode ser o tempo todo, tem que trocar. Então, toda essa base que se aplicou primeiro nos Estados Unidos, né, na sua fundação, ela vem dessas enciclopédias, né? E daí a importância a interligação desses dois grupos, né? Através do que a gente conhece como membros de uma mesma instituição, né? Muito bem. E aqui, ó, justamente é esse o próximo trecho de Emmanuel. A independência americana. As ideias nobilitantes dos autores da enciclopédia e das novas teorias sociais haviam encontrado mais franco acolhimento nas colônias inglesas da América do Norte, organizadas e educadas no espírito de liberdade, da pátria e do parlamentarismo. Então, liberdade é um conceito muito novo, socialmente falando, porque o que existiam eram os feudos na Europa, né? E os servos, né? Não eram escravos, eram servos, servidão, né? E você colocar que o indivíduo é livre dessa relação é uma novidade. Na Dinamarca, o feudalismo acabou justamente no século XVIII, né? Foi um dos mais atrasados em relação a essa autonomia do povo, né? O reconhecimento do povo, né?
E aí o parlamentarismo, o parlamento é falar, né? Esse grupo de representantes do povo que através dessa representação vão implementar a vontade da maioria, né? Isso, veja, gente, nós estamos falando do século XVIII, né? 200 anos, né? Um pouco mais de 200 anos. Por isso que encontramos hoje várias pessoas, talvez até nós mesmos, né? Resistentes de forma inconsciente a algumas coisas, porque não nos adequamos ainda à aplicação dessas ideias, né? Então, são pessoas que ainda entendem que elas mandam, elas comandam, que naquela situação ela é absoluta e assim por diante, né? Continua. O mundo invisível aproveita desse modo a grande oportunidade, deliberando executar nas terras novas os grandes princípios democráticos pregados pelos filósofos e pensadores do século XVIII. E enquanto a Inglaterra desrespeita para com as suas colônias o grande princípio por ela firmado de que ninguém deve pagar contribuições sem as ter votado, isso vale para os ingleses, né? Os americanos resolvem proclamar a sua independência política. Depois de alguns incidentes com a metrópole, celebram a emancipação em 4 de julho de 1776, organizando-se posteriormente a Constituição de Filadélfia, modelo dos códigos democráticos do porvir do futuro, né? Então, essa base, eram espíritos geniais, né? Eram espíritos de um desprendimento muito grande, não no sentido de revolta, mas no sentido de visão. Eram visionários, né? Não é à toa, estavam preparados para isso, tanto que colocaram na prática todos essas discussões, né? Que inclusive se mantêm presentes até hoje para aqueles que não ainda admitem aceitar. Por isso que a democracia, com todos os seus problemas, né? Porque tem problema mesmo, porque os membros que compõem a democracia são homens, né? Cada um com a sua cabeça. Os problemas da democracia, né, apesar de serem grandes, não invalidam o único e melhor sistema político para as pessoas, né? Que encontra respaldo nos princípios kardecistas, né? Aplicarmos a razão individual na análise de uma mensagem, né? Aqui ele fala de mensagem espiritual, mas a gente vai se referir a qualquer texto que apareça para você, qualquer fala que apareça para você, né? Então, aquilo tem que passar pela tua razão individual e posteriormente pela razão coletiva, né? Então, o consenso aí é importante para que haja colaboração na realização de um objetivo comum, ainda que aquele objetivo comum se mostre futuramente inadequado. Aí a experiência coletiva do erro e a nova experiência certamente será melhor. Quem desenvolveu bastante isso foi Immanuel Kant, também dessa mesma época, né? Que ele fala do imperativo categórico, né? Ele fala assim, todas as nações vão brigar entre si, até que chega uma hora que elas vão perceber que não precisa, não leva a nada a briga, as guerras, né? Então eles vão acabar se compondo, né? Isso falou naquela época, a base da ONU e tudo mais, né? Os princípios, por exemplo, tudo era secreto, né? Naquela época dos reinos, não que hoje ainda não seja diferente. Mas aí o Kant colocava o princípio da publicidade, né? Publicar. Aquilo que eu não posso falar em público, é melhor eu não falar, porque se eu falar escondido, é porque não está certo, não está corretamente certo. Então hoje, todos os documentos dos cartórios são públicos por conta do princípio da publicidade.
Tudo que acontece na administração de uma sociedade tem que ser pública. Desde a hora que você nasceu, casou, comprou uma casa, aquilo se registra em cartório para que fique público. Qualquer um pode ir lá consultar, não tem nada escondido, secreto. Princípio da publicidade. Isso tudo vem daquela época, né? E que foi a base da Revolução Francesa que nós vamos colocar agora. Começa então o capítulo 22 do livro A Caminho da Luz, a Revolução Francesa, a França do século XVIII. A independência americana acendera o mais vivo entusiasmo no ânimo dos franceses, humilhados pelas mais prementes dificuldades depois do extravagante reinado de Luís XV. O luxo desenfreado e os abusos do clero e da nobreza, em proporções espantosas, haviam ambientado todas as ideias livres e nobres dos enciclopedistas e dos filósofos no coração torturado do povo. A situação das classes proletárias e dos lavradores caracterizava-se pela mais hedionda miséria. Os impostos aniquilavam todos os centros de produção, salientando-se que os nobres e os padres estavam isentos desses deveres. Desde 1614, não mais se havia reunido os Estados Gerais, fortalecendo-se cada vez mais o absolutismo monárquico. De nada valer o esforço de Luís XVI, filho de Luís XV, convidando os espíritos mais práticos e eminentes para colaborar na sua administração, como Turgot e Malesherbes. O bondoso monarca, que tudo fazia para reerguer a realeza de sua queda lamentável, em virtude dos excessos do seu antecessor no trono, mal sabia, na sua pouca experiência dos homens e da vida, que uma nova era começava para o mundo político do Ocidente, com transformações dolorosas que lhe exigiriam a própria vida. Reunidos em maio de 1789, os Estados Gerais, em Paris, explodiram os maiores desentendimentos entre seus membros, não obstante a boa vontade e a cooperação de Nectar, em nome do rei. Transformada a reunião em Assembleia Constituinte, precedida de numerosos incidentes, inicia-se a Revolução instigada pela palavra de Mirabeau. Muito bem, então vejam, os Estados Gerais, seriam aqueles representantes mais próximos ao povo, de interface com o rei, acabaram assumindo aqui uma Assembleia Constituinte. Ela constitui o quê, né? Ela constitui a ideia de Constituição do país, as leis que vão reger aquele país. Então, um membro constituinte é aquele que representa o povo para escrever as leis que esse povo entende que deve obedecer e seguir. Essa tida Revolução Francesa, simbolizada pela queda da Bastilha. A Bastilha era uma prisão, E o que acontece? O povo, literalmente, as pessoas se revoltam porque era uma miséria terrível, enquanto em Versalhes, Versalhes era um Alphaville de Paris, enquanto lá em Versalhes, todo aquele luxo, aquele glamour, na própria Paris, a miséria era evidente, E todo esse povo, sem qualquer tipo de perspectiva, assumiu o poder através da Revolução, que derrubaram a Bastilha e, a partir de então, assumiram o poder. Quem assumiu o poder? Justamente esses representantes, alguns filósofos, políticos da época, que deram início a esse período complicado. Vamos ler aqui e ficariam os comentários para a semana seguinte, tá? Até para a gente retomar, porque é um assunto muito rico e
motivo de muitas reflexões, inclusive participativo nos nossos problemas reencarnatórios, né? Muitos de nós participamos dessas situações, seja lá de que lado for, e essas consequências estão presentes na nossa encarnação de agora ou até no futuro próximo. Logo em seguida a queda da Bastilha, então começa aqui, Emmanuel, a época de sombras. Derrubada a Bastilha em 14 de julho de 1789, e após a célebre Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, uma série de reformas se verifica em todos os departamentos da vida social e política da França. Aquelas renovações, todavia, preludiavam os mais dolorosos acontecimentos. Famílias numerosas aproveitavam a trégua, buscando o acolhimento de países vizinhos, e o próprio Luís XVI tentou atravessar a fronteira, sendo preso em Varenas e reconduzido a Paris. Um mundo de sombras invadia as consciências da França generosa, chamada naquela época pelo plano espiritual ao cumprimento de sagrada missão junto à humanidade sofredora. Cabia-lhe tão somente aproveitar as conquistas inglesas no sentido de quebrar o cetro da realeza absoluta, organizando um novo processo administrativo na renovação dos organismos políticos do orbe, de acordo com as sábias lições de seus filósofos e pensadores. Todavia, se alguns espíritos se encontravam preparados para a jornada heróica daquele fim de século, muitas outras personalidades, infelizmente, espreitavam na treva o momento psicológico para saciar a sede de sangue e de poder. Foi assim que, depois de muitas figuras notáveis dos primórdios revolucionários, surgiram espíritos tenebrosos como Robespierre e Marat. A volúpia da vitória generalizou uma forte embriaguez de morticínio no ânimo das massas, conduzindo-as aos mais nefastos acontecimentos. É a famosa guilhotina, né, de Guillot. Ele criou uma forma, Guillot criou uma forma de morte, né, diferente do enforcamento, que era um pouco lento, né? E todos aqueles da nobreza, imediatamente na Revolução da Nobreza, por esses líderes, eles eram levados à guilhotina, como todo mundo conhece. E deu início ao período de terror aí, né? E a coisa foi, todo mundo que era da nobreza pego era guilhotinado, né? Por ordem dos líderes da Revolução. Até que muitos desses líderes acabaram sendo também vítimas do mesmo instrumento. Estourou nosso tempo, na semana que vem continuamos. Prazer em revê-los, até mais. Agradecidos a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre e amigo maior, solicitamos humildemente a assistência da espiritualidade superior para que possamos, durante a leitura e reflexão do tema de hoje, podermos absorver os ensinamentos que nos são dirigidos e colocarmos em prática. Estamos no livro O Consolador, de Emmanuel, psicografado pelo Chico, capítulo 5, Mediunidade, e o tema é Apostolado. Pergunta 402. Seria justo aceitar remuneração financeira no exercício da mediunidade? Quando um médium se resolva a transformar suas faculdades em fonte de renda material, será melhor esquecer suas possibilidades psíquicas e não se aventurar pelo terreno delicado dos estudos espirituais. A remuneração financeira, no trato das questões profundas da alma, estabelece um comércio criminoso do qual o médium deverá esperar no futuro os resgates mais dolorosos. A mediunidade não é ofício do mundo, e os espíritos esclarecidos, na verdade e no bem,
conhecem mais que os seus irmãos da carne as necessidades dos seus intermediários. Aqui Emmanuel é categórico em nos informar que jamais devemos fazer uso comercial da mediunidade. Num trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, item 12, Kardec nos diz, abre aspas, a mediunidade é simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dócil aos espíritos em geral, fecha aspas. Então não podemos, por nossa conta, cobrar um trabalho o qual não fazemos sozinhos. Mediunidade é uma oportunidade de aperfeiçoamento intelecto-moral de cada um. Com certeza, é-nos dado também para que possamos quitar as dívidas do passado que contraímos nas relações difíceis que tivemos com os irmãos os quais convivemos. Então, a mediunidade para nós serve como autorrecuperação e deve ser utilizada da forma mais correta e digna possível de cada um de nós, porque deve ser um trabalho de amor e caridade, e isso não se cobra. Pergunta 403. É razoável que os médiuns cogitem da solução de assuntos materiais junto dos seus mentores do plano invisível? Não se deve esquecer que o campo de atividades materiais é a escola sagrada dos espíritos incorporados no orbe terrestre. Se não é possível aos amigos espirituais quebrarem a lei de liberdade própria de seus irmãos, não é lícito que o médium cogite da solução de problemas materiais junto dos espíritos amigos. O mundo é o caminho no qual a alma deve provar a experiência, testemunhar a fé, desenvolver as tendências superiores, conhecer o bem, aprender o melhor, enriquecer os dotes individuais. O médium que se arrisca a desviar suas faculdades psíquicas para o terreno da materialidade do mundo está em marcha para as manifestações grosseiras dos planos inferiores, onde poderá contrair os débitos mais penosos. Aqui também Emmanuel nos alerta para que não peçamos aos espíritos nos auxiliar nos problemas financeiros que possamos ter. Podemos estar atraindo, para nós espíritos inferiores, como está dizendo aqui, e sermos, entre aspas, auxiliados por esses. Então, que possamos compreender isso. Buscarmos sempre o estudo do Evangelho para que a gente possa ir buscando essa condição moral melhor e não venhamos cair nessas ciladas da vida aí e ciladas espirituais também. Pergunta 404. Deve o médium sacrificar o cumprimento de suas obrigações no trabalho cotidiano e no ambiente sagrado da família em favor da propaganda doutrinária? O médium somente deve dar aos serviços da doutrina a cota de tempo de que possa dispor entre os labores sagrados do pão de cada dia e o cumprimento dos seus elevados deveres familiares. A execução dessas obrigações é sagrada e urge não cair no declive das situações parasitárias ou do fanatismo religioso. No trabalho da verdade, Jesus caminha antes de qualquer esforço humano e ninguém deve guardar a pretensão de converter alguém, quando nas tarefas do mundo há sempre oportunidade para o precioso conhecimento de si mesmo. Que médium algum se engane em tais perspectivas, antes sofrer a incompreensão dos companheiros que transigir com os princípios, caindo na irresponsabilidade ou nas penosas dívidas de consciência. Aqui nos é esclarecido quanto devemos vigiar e orar para que possamos nos equilibrar em todos os campos onde a encarnação nos permite atuar, na família,
no trabalho profissional, na parte religiosa, tudo com equilíbrio há de trazer benefício em cada campo que estaremos atuando. Então temos que tomar cuidado também com as questões de fanatismo ou de querer impor a nossa crença ao próximo ou até ao familiar. 405. Poder-se-á admitir que os espiritistas se valham de um apostolado mediúnico para a solução de todas as dificuldades da vida? O médium não deve ser sobrecarregado com exigências de seus companheiros relativamente às dificuldades da sorte. É justo que seus irmãos se socorram das suas faculdades em circunstâncias excepcionais da existência, como nos casos de enfermidade e outros que se assemelhem. Todavia, cercar um médium de solicitações de toda a natureza é desvirtuar a tarefa de um amigo, eliminando as suas possibilidades mais preciosas e, além do mais, não se deverá repetir no espiritismo sincero a atitude mental dos católicos romanos que se abandonam junto à, entre aspas, imagem de um, entre aspas, santo, olvidando todos os valores do esforço próprio. Os núcleos espiritistas precisam considerar que em seus trabalhos há quem os acompanhe do plano superior e que receberão sempre o concurso espiritual de seus irmãos libertos da carne, dependendo a satisfação desse ou daquele problema particular dos méritos de cada um. Proceder em contrário é eliminar o aparelho mediúnico, fornecendo doloroso testemunho de incompreensão. É uma pergunta interessante e a resposta mais ainda, porque muitas vezes as pessoas levam para o médium, até o orientador da casa, todos os seus problemas, tudo que advenha, buscando e aguardando a solução através desse campo mediúnico, não é? Então, Emmanuel nos esclarece que devemos contar com o esforço próprio de cada um de nós. É claro que devemos sempre buscar as orientações, mas não ficar o tempo todo colocando no médium, no apostolado ou alguém que esteja nessa condição, toda a carga para que se consiga a solução das dificuldades da vida que tenhamos. Temos o nosso centro espírita abençoado. Deus com certeza direcionou a cada um de nós, por exemplo, para o centro espírita Casa de Fabiano, não para que a gente descarregue ou aguarde a solução dos problemas dos nossos benfeitores ou dos nossos companheiros médiuns que estão no trabalho. E sim, além de termos o benefício desses companheiros que trabalham no passe, na orientação, buscarmos através dos estudos, da participação das sessões, dos trabalhos de caridade, de serviço aos nossos irmãos necessitados, a nossa reforma íntima e afinarmos cada vez mais o nosso coração com o coração de Jesus através do estudo e prática do Evangelho segundo o Espiritismo no nosso caso. 406. Quando um investigador busque valer-se dos serviços de um médium, é justo que submeta o aparelho medianímico a toda sorte de experiência a fim de certificar-se dos seus pontos de vista? Depende do caráter dessas mesmas experiências e, quaisquer que elas sejam, o médium necessita de muito cuidado, porquanto, no caminho das aquisições espirituais, cada investigador encontra o material que procura, e quem se aproxima de uma fonte espiritual, tisnando-a com a má-fé e a insinceridade, não pode, por certo, saciar a sede com uma água pura. Aqui evidentifica todo o cuidado, o respeito a cada trabalho e a cada trabalhador da casa, do centro espírita. Pergunta 407. Para que alguém se certifique da verdade do espiritismo,
bastará recorrer a um bom médium? Os estudiosos do Espiritismo, ainda sem convicção valorosa e séria no terreno da fé, precisam reconhecer que, em trabalhos dessa ordem, não basta o recurso de um bom médium. O medianeiro não fará milagres dentro da natureza. Faz-se mister que o investigador, a par de uma curiosidade sadia, possua valores morais imprescindíveis, como a sinceridade e o amor do bem, servindo a uma existência reta e fértil de ações puras. Então ninguém de nós irá conhecer verdadeiramente o Espiritismo apenas através de um médium que seja bom e dedicado. Precisamos, por nossa vez, buscarmos os valores morais que precisamos ter, com sinceridade, como diz aqui, amor ao bem e tendo uma vida útil, com ações puras, uma existência digna. 408. Seria proveitosa a criação de associações de auxílio material aos médiuns? No Espiritismo é sempre de bom aviso evitar-se a consecução de iniciativas tendentes a estabelecer uma nova classe sacerdotal no mundo. Os médiuns, nesse ou naquele setor da sociedade humana, devem o mesmo tributo ao trabalho, à luta e ao sofrimento, indispensáveis à conquista do agasalho e do pão material. Ao demais, temos de considerar, acima de toda a proteção precária do mundo, o amparo de Jesus aos seus trabalhadores de boa vontade. Toda expressão de sacrifício sincero está eivada de luz divina. Todo trabalho sincero é elevação e toda dor é luz, quando suportada com serenidade e confiança no Mestre dos Mestres. 409. Como deverá proceder o médium sincero para a valorização do seu apostolado? O médium sincero necessita compreender que, antes de cogitar da doutrinação dos espíritos ou de seus companheiros de luta na terra, faz-se mister a iluminação de si próprio, pelo conhecimento, pelo cumprimento dos deveres mais elevados e pelo esforço de si mesmo na assimilação perfeita dos princípios doutrinários. No desdobramento dessa tarefa, jamais deve descuidar-se da vigilância, buscando aproveitar as possibilidades que Jesus lhe concedeu na edificação do trabalho estável e útil. Não deve cultivar o sofrimento pelas queixas descabidas e demasiadas e nem recorrer a todo instante à assistência dos seus guias, como se perseverasse em manter uma atitude de criança inexperiente. O estudo da doutrina e, sobretudo, o cultivo da autoevangelização devem ser ininterruptos. O médium sincero sabe vigiar, fugindo da exploração material ou sentimental, compreendendo em todas as ocasiões que o mais necessitado de misericórdia é ele próprio, a fim de dar pleno testemunho de seu apostolado. 410. Onde o maior escolho do apostolado mediúnico? O primeiro inimigo do médium reside dentro dele mesmo. Frequentemente é o personalismo, é a ambição, a ignorância ou a rebeldia no voluntário desconhecimento dos seus deveres à luz do Evangelho, fatores de inferioridade moral que, não raro, o conduzem à invigilância, à leviandade e à confusão dos campos improdutivos. Contra esse inimigo é preciso movimentar as energias íntimas pelo estudo, pelo cultivo da humildade, pela boa vontade, com o melhor esforço de autoeducação à claridade do Evangelho. O segundo inimigo mais poderoso do apostolado mediúnico não reside no campo das atividades contrárias à expansão da doutrina, mas no próprio seio das organizações espiritistas, constituindo-se daquele que se convenceu quanto aos fenômenos, sem se converter ao Evangelho pelo coração, trazendo para as fileiras do Consolador os seus caprichos pessoais, as suas paixões inferiores,
tendências nocivas, opiniões cristalizadas no endurecimento do coração, sem reconhecer a realidade de suas deficiências e a exiguidade dos seus cabedais íntimos. Habituados ao estacionamento, esses irmãos infelizes desdenham o esforço próprio, única entrada de edificação definitiva e sincera, para recorrerem aos espíritos amigos nas menores dificuldades da vida, como se o apostolado mediúnico fosse uma cadeira de cartomante. Incapazes do trabalho interior pela edificação própria na fé e na confiança em Deus, dizem-se necessitados de conforto. Se, desatendidos em seus caprichos inferiores e nas suas questões pessoais, estão sempre prontos para acusar e escarnecer. Falam da caridade, humilhando todos os princípios fraternos. Não conhecem outro interesse, além do que lhes lastreia o seu próprio egoísmo. São irônicos, acusadores e procedem quase sempre como crianças levianas e inquietas. Esses são também aqueles elementos da confusão que não penetram o templo de Jesus e nem permitem a entrada de seus irmãos. Esse gênero de inimigos do apostolado mediúnico é muito comum e insistente nos seus processos de insinuação, sendo indispensável que o missionário do bem e da luz se resguarde na prece e na vigilância, e como a verdade deve sempre surgir no instante oportuno, para que o campo do apostolado não se esterilize, faz-se imprescindível fugir deles. Última pergunta, 411. Onde a luz definitiva para a vitória do apostolado mediúnico? Essa claridade divina está no Evangelho de Jesus, com o qual o missionário deve estar plenamente identificado para a realização sagrada da sua tarefa. O médium sem Evangelho pode fornecer as mais elevadas informações ao quadro das filosofias e ciências fragmentárias da Terra. Pode ser um bom profissional de nomeada, um agente de experiências do invisível, mas não poderá ser um apóstolo pelo coração. Só a aplicação com o Divino Mestre prepara no íntimo do trabalhador a fibra da iluminação para o amor e da resistência contra as energias destruidoras, porque o médium evangelizado sabe cultivar a humildade no amor ao trabalho de cada dia, na tolerância esclarecida, no esforço educativo de si mesmo, na significação da vida, sabendo igualmente levantar-se para a defesa da sua tarefa de amor, defendendo a verdade sem transigir com os princípios no momento oportuno. O apostolado mediúnico, portanto, não se constitui tão somente da movimentação das energias psíquicas em suas expressões fenomênicas e mecânicas, porque exige o trabalho e o sacrifício do coração, onde a luz da comprovação e da referência é a que nasce do entendimento e da aplicação com Jesus Cristo. Companheiros, aqui Emmanuel deixa claro: mediunidade sem Jesus, sem chance. Então, que possamos estar com o Evangelho sempre à nossa cabeceira, na leitura e também no coração, buscando nas atitudes colocarmos em práticas os ensinos de Jesus para algum dia podermos ser apóstolos, então, do Cristo. Um grande abraço a todos, que Jesus esteja cada vez mais próximo ao nosso coração.